Bem-vindos de volta a mais uma aula da nossa série de CSS e hoje iremos falar um pouco sobre os valores. Como vimos nos conceitos básicos, o valor faz parte da regra CSS e é a característica específica a ser assumida pela propriedade. No caso, eu indentei aí como essa parte vermelha. Então, esses são os valores. É o que será a propriedade em si. Qual é a forma dela, qual é o tamanho, qual é a cor, qual é a fonte, o tipo. E nesse caso aí é o red, o 12 pixels e o normal. Como você pode perceber, existem vários tipos de valores, tá? Bom, um dos tipos é a palavra-chave. Várias propriedades CSS têm palavras-chave específicas que podem ser usadas para atribuir valores. Ou seja, essas palavras-chave têm significado específico para a propriedade em que é utilizada. Por exemplo, normal tem significados totalmente únicos para as propriedades font weight e letter spacing. Alguns exemplos de palavras-chave também são center, bold, block, none, right, etc. Existem três palavras-chave que podem ser usadas em todas as propriedades do CSS. O inherit, que replica o valor da propriedade do elemento pai para a propriedade em questão. E aqui tem um exemplozinho de como eles são utilizados, né? Na forma de valores normais, não tem nada de especial. Tem o initial, que define o valor padrão da propriedade, sobrescrevendo qualquer valor dado anteriormente. Os valores iniciais são diferentes em cada propriedade. Tem um onset, que funciona como um coringa das duas palavras-chave anteriores, que ela é equivalente a inherit se a propriedade herdar alguma propriedade do elemento pai, ou será equivalente a initial se ela não herdar. Onset é uma palavra-chave que ainda não é suportada por todos os navegadores, então prestem atenção e observem se ela é disponível para o seu navegador. As cores também são os valores muito importantes, né? E é o que deixa tudo colorido, né? Tudo mais bonito para quem gosta. Eu sou uma pessoa visual, então cor para mim é essencial. E os valores cores são usados em propriedades como color e background color. E eles podem ter alguns formatos bem diferentes. O hexadecimal RGB pode ser utilizado em dois formatos. O formato básico dele é a hashtag, então você coloca a hashtag e o que precisa, né? Que no caso é aquele FF e os três números. FFF são 3 letras e 3 números. O primeiro formato dele é o hashtag RRGGBB. Para quem não sabe, RGB é green, red, green e blue, que são tipo as cores principais que conseguem derivar outras cores. Então, basicamente, uma porcentagem do red, uma porcentagem de green, uma porcentagem de blue pode formar roxo ou pode formar preto. E sim, essas porcentagens podem ser 0, pode ser 1. Tem os seus limites de valores, que eu vou explicar mais um pouquinho. Bom, falando sobre esse formato do RRGGBB, o primeiro par de dígitos corresponde ao nível de vermelho, o segundo par ao de verde e o terceiro de azul. Cada par está em notação hexadecimal no intervalo de 00 até FF. Sendo assim, temos vermelho puro sendo FF0000, verde 00FF00 e azul 0000FF. Então, pode ser mesclados nesse tipo de formato. O F e os números em ordens diferentes. Então, pode ter F0, 1, F28, entendeu? Pode ter vários tipos para formar uma cor. Mas geralmente, né, os programas assim que a gente usa para programar, como o VS Code, o Sublime, etc. Isso já tá bem automatizado, então geralmente tem a caixinha lá de cores e você só vai arrastando. E aí
Na programação aparece esse formato hexadecimal, mas você não precisa fazer nenhum cálculo nem nada do tipo. Mas se você quiser, também tem as calculadoras que transformam esses números em hexadecimal. Tem um jeitinho de você calcular uma cor que você gosta e colocar ela em hexadecimal. Se vocês quiserem procurar mais sobre isso, é bem legalzinho também. Eu lembro que me ensinaram. Eu vou lá no Paint, escolho uma cor, pego os números, aí eu vou nessa calculadora hexadecimal. Eu não lembro a ordem certinha de fazer, mas aí você coloca lá os números e tudo mais de um jeito lá, que eu não me recordo, e ele retorna pra você o valor em hexadecimal, e aí você só dá um Ctrl+C, Ctrl+V lá no seu código. Bom, a segunda forma é o RGB, hashtag RGB normal, e essa é uma abreviação do formato anterior, onde o primeiro é o vermelho, o segundo é o verde e o terceiro é o azul. E sempre que tiver valores repetidos nos três pares do formato RGGBB, RGGBB, você pode usar apenas 3 dígitos. Então temos, por exemplo, o verde seria 0F0 e o vermelho F00. É só uma abreviação mesmo, mas para cores mais específicas, sem ser as básicas que a gente conhece, é o mais utilizado o primeiro formato que eu falei, do RRGGBB. Bom, gente, agora a função RGB normal, sem ser hexadecimal, ela se escreve assim: RGB, parênteses, e os valores. São 3 valores separados por vírgulas e cada um indo de 0 até 255. Então, no caso, seria RGB, parênteses, RRR, vírgula, GGG, vírgula, BBB, fecha parênteses. Ou também pode ser de 0% até 100%, tá? E aí, nesse caso, fica um pouquinho mais complicado, fica RGB, parênteses, RRR, vezes RR porcentagem e repetidamente para G e B. O primeiro sendo vermelho, verde e o terceiro azul. O vermelho, por exemplo, é RGB, parênteses, 255,0,0 e fecha parênteses. E o azul, RGB, parênteses, 0%, 0%, 100%, fecha parênteses. São outras formas também de colocar as cores. Há também, além do RGB normal, também tem o RGBA, que é uma função RGB com alfa, e funciona como o formato anterior, adicionado apenas de um terceiro valor, que no caso é o alfa, e ele vai de 0 até 1 e define a transparência. 0 é totalmente transparente e 1 é totalmente opaco. 0,3, 30%, opaco, etc. E você vai definindo a opacidade da cor que você quer. Outro tipo de formato é o HSL, que também é a mesma forma do RGB, HSL e o parênteses. São 3 valores também separados por vírgulas. O primeiro valor, que é o Hue, é o tom da cor, e ele vai de 0 até 360 e representa um ângulo que aponta para o tom da cor na roda de cores. Então ele é bem mais complexo, bem mais específico. O segundo valor é a saturation, que é a saturação, vai de 0% a 100%, onde, obviamente, 100% representa a saturação total e 0% é um leve sombreado cinza de saturação. E o terceiro valor é o lightness, que é a luminosidade, que vai de 0% a 100% também, que é 0% preto e 100% branco. Então, basicamente, é como se você estivesse editando uma foto. É bem mais específico, é pra galera bem mais avançada. E assim como o RGB, ele também tem com alfa, né? Que é o HSLA. Funciona da mesma forma, é questão de opacidade mesmo, de 0 a 1, 0 transparente e 1 opaco, e aí você pode ir variando, né, para definir sua opacidade. Bom, há também a opção da palavra-chave, que são as cores já determinadas pelo CSS, que a W3C padronizou, e são 17 cores até então, que é Aqua, Black, Blue, Fuchsia, Grey, Green, Lime, Maroon, Navy, Olive, Orange, Purple, Red, Silver, Teal, White and Yellow.
As cores básicas, que aí você não precisa fazer nenhum desses formatos, você só digita mesmo, como eu coloquei no exemplo, color red. Bem simples, bem básica. E para quem tá iniciando, fazendo exercícios e aprendendo, isso aí é essencial, tá? Comecem por esse. Os outros são bem avançadinhos, assim, para os iniciantes. Então, começa por aí, fazendo um site mais básico. Depois você vai trabalhando a sombra, a saturação, a iluminação. E no final você vai conseguir construir um projeto muito top. E eu coloquei uma observação que, para cor transparente, é o RGBA 0000, tá? Achei isso bem legal, então eu quis trazer também para vocês. Bom, outro valor são os números, que um valor numérico, né, é apresentado como um número positivo ou negativo em alguns casos permitidos, tá, gente? Não é todos os casos que pode haver um número negativo. E eles podem ser reais, para quem não sabe, são os números com vírgulas, ou inteiros, que aí são os números normais. Mas eles também podem ter alguma restrição, então algum limite ou algum mínimo, como a gente viu anteriormente nas cores, que o RGB vai de 0 a 255, tá? Também temos a porcentagem, que é outro tipo de valor. Ela é apresentado como um número seguido imediatamente, sem espaços, pelo símbolo de porcento. Então você nunca vai colocar 25 espaço por cento, é sempre tudo juntinho, para o programa entender bem. Ele é sempre computado relativamente a outra coisa. Por exemplo, se definirmos um div com um width, que é a largura, de 80%, significa que ele vai ter 80% da largura do elemento pi. Então, ele está sempre ligado ou ao elemento pi, ou ele mesmo é o elemento pi está ligado a alguma coisa, tá? E também não aceita valores negativos, mas depende da propriedade e não do valor, gente. Não esqueçam disso. É as propriedades que vão definir o valor que pode ser colocado ou não. E o último valor que temos é o comprimento. Ele é expresso por um número positivo ou negativo quando permitido. Todos os valores são assim, tá, gente? Então é bom você estudar a propriedade que você está querendo introduzir, para você saber qual tipo de valor você também pode colocar. E ele é seguido imediatamente por uma abreviação de duas letras que representa uma unidade a ser utilizada. Não pode existir espaço em branco entre o número e a unidade, assim como a porcentagem. E quando o número for zero, não é necessário expressar nenhuma unidade. Essas unidades que usamos nos valores de comprimento são divididas em dois tipos: as unidades absolutas, que são sempre medidas da mesma maneira, e as relativas, que são medidas em relação a outras coisas. Alguns exemplos de unidades absolutas são as polegadas, os centímetros e os milímetros, que as abreviações são IN, CM e MM. Como você pode imaginar, essas medidas são as mesmas que encontramos nas nossas réguas e elas são perigosas para o desenvolvimento de design em telas, que é o caso de sites. O mapeamento dessas unidades para um monitor ou qualquer outro display é geralmente aproximado, pois muitos sistemas não têm nenhum conceito da relação de suas áreas de exibição com as medidas do mundo real. Outro tipo de unidade absoluta são os pontos e paicas. São duas unidades de medidas mais comumente usadas para a composição e design de tipografia. E elas têm relação com as polegadas. Uma polegada é igual a 72 pontos e uma paica é igual a 12 pontos. Como as unidades absolutas podem nos trazer problemas, elas não são muito utilizadas no design web. Mas é sempre bom saber, é sempre bom ter essa informação, porque às vezes você pode se deparar com o trabalho de outra pessoa, e aí ela pode usar essas unidades absolutas e você já sabe que elas não são boas para o design. Então usa uma unidade relativa, faz a transformação. Existem inúmeros sites agora, né, que você pode fazer a transformação de unidades de uma forma bem mais simples, bem mais direta, sem precisar ficar quebrando a cabeça e otimizar o seu tempo. Bom,
Já as unidades relativas, que são aquelas medidas em relação a outras coisas, temos também alguns exemplos. O primeiro é o en, que é uma unidade que é relativa ao tamanho da fonte do elemento. Ou seja, 2n significa 2 vezes o tamanho da fonte atual. Então, basicamente, é uma multiplicação, assim, falando de uma forma bem leiga. Também temos o ren, que funciona de uma maneira parecida com o en. A diferença é o que o ren é relativo ao tamanho da fonte do elemento raiz. Então, o elemento raiz que vai definir se ela vai aumentar ou diminuir, tá? No caso do en, é o próprio elemento em si. Temos o pixels, que é o mais utilizado. E no CSS, um pixel é o tamanho necessário para preencher uma polegada com 96 pixels. Ou seja, uma polegada, 96 pixels. Você vai encontrar em alguns materiais o pixel como uma unidade absoluta, porém, os pixels são relativos ao dispositivo de visualização. Para dispositivos de baixa resolução, um pixel desse dispositivo é um ponto da exibição. Para impressoras e telas de alta resolução, um pixel pode implicar em vários pixels de dispositivo. Por isso que ele é classificado como uma unidade relativa. Ele depende de outras coisas, entenderam? Ele vai depender do dispositivo que você está assistindo para ele se comportar de alguma maneira. Também temos o Viewport Width Unit, relativo a 1% da largura do viewport, que é o tamanho da janela do navegador, e o Viewport Age Unit, que é relativo a 1% da altura do tamanho da janela do navegador. Bom, gente, por hoje foi isso. Essa foi a aula de hoje, com algumas informaçãozinhas a mais, e espero vocês na próxima aula.